Gravando. Viu? Olha também. Não pode, não precisa mais falar. Vai dar recado, palhaço. Ó, linda, batalha. Vai, dá um recado aí. Ei, pessoal! Vou tirar de máscara porque a Gleice está aqui comigo. A boate que ela tá, né? Tá querendo ficar espiada aí, né? Só esperar. Pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui mais uma vez. Fica lá, eu aqui. Vou ficar de máscara para a Gleice, para proteger minha amiga. Pessoal, estamos aqui não é para uma aula de fit dance, tá? Mas estamos aqui para poder dar um recado para vocês, um recado maravilhoso. Eu e a tia Glei, né? Estamos pensando em fazer na próxima semana? Na outra. Na outra semana, nós vamos fazer uma aula juntos. Aê! Pode comemorar, pode comemorar. Só que a gente não quer escolher o tema. Como assim, Cristiano? A gente quer que vocês enviem o tema pra gente. Não é bem o tema. A gente quer que vocês mandem algum assunto, tá? Que tenham dificuldade. E aí a gente vai analisar as propostas, tá? Então a gente precisa que vocês corram lá nos grupos. Manda os assuntos que vocês gostariam que fosse abordado. Tá? Preferência no Classroom, o Cristiano, que é mais organizado lá no Classroom. É, porque aí vocês comentam lá, e aí a gente vai ver aquele assunto que nós vamos analisar, né? A gente vai escolher dentro dos assuntos que vocês mandaram. A gente vai ver, Gleice, esse assunto aqui casa, na verdade, biologia e química tá... a gente nem sabe, nós resolver questões do Enem, você está resolvendo questões de biologia, você está resolvendo de química. Só quando vem muito específico, porque... Já cansei de brigar com a Gleice, você está respondendo as minhas questões. Aí a Gleice fica, Cristiano, você respondeu a minha questão. Né? Porque tudo junto. Mas enfim, corre lá no Classroom, tá? Comente lá e a gente vai escolher um dos assuntos, um dos temas lá, para nós abordarmos daqui a 2 semanas juntos, together, tá? Para poder estar ajudando vocês aí na sua aprovação. Beleza, pessoal? Então... Agora vou me despedir, deixar vocês com o monstro da biologia. Fui. Até mais. Até! Agora eu vou tirar a máscara, porque a Gleice já saiu daqui. Está todo mundo protegido, né? Pessoal, daqui a pouco eu devo espirrar. Por conta do giz, tá? Dá uma certa... todos os professores já falaram isso. Nosso tema de hoje é sistema de história. Tá? A gente vai começar a falar de sistema de história. E aí nós precisamos prestar um pouco de atenção. Porque esse assunto aqui é um assunto relativamente simples, tá? Vai se tornar mais simples ainda agora aqui para vocês, a partir dessa aula aqui. É um assunto que, quando é cobrado no Enem, você não pode errar uma questão de sistema de história. Como eu estou falando, não é um assunto complexo, tá? As perguntas são muito simples a partir do momento que você estudou, né? Óbvio, sistema de história. Sem estudar, você não vai conseguir resolver questões. Por quê? As questões são simples, mas elas são pontuais, tá? Então, nós vamos te perguntar diretamente sobre a função de um órgão, a função de uma enzima, e nós precisamos saber muito bem, né, andar por esse campo minado aí. Pessoal, olha só. Falando de sistema de história, nós temos aqui a presença da boca, tá? Então, a boca, ela é a entrada do sistema de história, tá? Como que isso acontece, Cristiano? Nós precisamos saber que a boca, ela terá 2 funções, tá? Tanto os dentes quanto a língua, eles vão participar nesse processo aí, né, de maceração e da mistura desse alimento. Quando você, por exemplo, come, vamos analisar, nossa aula de hoje nós vamos analisar, você está comendo um sanduíche, nesse sanduíche contém pão, nesse sanduíche contém uma carne, e nesse sanduíche vai conter uma fatia de queijo. Então, o seu sanduíche, nós vamos analisar o que vai acontecer ao longo do sistema digestório com o seu pão, com a sua carne
e com o seu queijo. Nós vamos analisar o que vai acontecer com esses carinhas ao longo do sistema digestório. Beleza? Então vamos lá, pessoal. A primeira parte, a primeira porção do sistema digestório, a entrada do alimento, vai ser pela boca. Tá? E aí nós temos que ter a seguinte noção. A boca ela vai ser constituída, né? Quando a gente pensa que a gente tem os dentes, a língua, nós temos a vulva, nós temos glândulas, tá? Anexas a essa úvula aqui, nós vamos ter glândulas anexas. E qual é a função da boca, Cristiano, desse sistema digestório? A boca é somente para mastigar? Não. Quando a gente pensa na boca, aqui, nós vamos ter o processo químico, tá? O processo químico tendo início. Então nós temos que imaginar aqui o seguinte. Por que o alimento precisa ser digerido? Digerido foi ótimo, né? Para que esse alimento tem que ser digerido? Tá? Para que você precisa fazer a digestão desse alimento aí? Então nós temos aqui, olha só, pessoal. Primeira coisa que nós temos que pensar é por que você vai ter uma alimentação à base de pão, que vai ser carboidrato. Nós já vimos, né, os carboidratos, inclusive aqui vai ser amido. Você vai ter a carne, que é proteína. E você vai ter o queijo, que é a gordura. Tá? Ou então lipídio. Tá? A mesma coisa. Barra ali, lipídio. E aí nós precisamos entender o que vai acontecer com esse pão, com essa carne, com esse queijo ao longo desse sistema digestório. Primeira coisa que eu vou dizer para vocês é o seguinte. Quando você come esse hambúrguer aqui, na boca nós vamos ter o processo químico. Então na boca vai se dar... Então olha aqui, ó, vou botar uma setinha. Na boca vai se dar o início da digestão química a partir de enzimas. Você lembra das nossas aulas anteriores que as enzimas elas são catalisadores, tá, de reações químicas, né? Você lembra disso aqui? Então a enzima ela é um catalisador de reação química. Então eu vou botar essa observação aqui como se fosse uma revisão. Tá? Então a enzima ela vai ser um catalisador, tá, de reações químicas. Então aqui a gente vai ter o início da digestão química. Só que nós vamos ter também o início da digestão mecânica. O início da digestão mecânica. Cristiano, a digestão química vai ser realizada pelas enzimas. E a digestão mecânica, ela vai ser realizada a partir dos dentes. Tá? Então os dentes eles vão fazer a maceração desse alimento, transformando todo esse pão em partículas menores. Tá? Ele vai estar quebrando literalmente esse pão, transformando em partículas menores, enquanto quando a gente pensa no pão, a gente tem que pensar nos carboidratos, certo? E o pão, ele é um tipo de... Vou puxar para cá, porque esse quadro é pequeno, ele fica um pouco apertado. Tá? Mas eu vou botar para cá. Ele é o amido. E você lembra que o amido ele vai ser formado por muitas moléculas unidas, chamada os monossacarídeos. Tá? Então eu vou ter muitos monossacarídeos unidos. Vou ter que apagar ali, pessoal, senão vai ficar muito bagunçado. Então você lembra que o amido ele é formado por monossacarídeos. Então eu vou ter um polissacarídeo.
Quando você tem a digestão do carboidrato, qual é o objetivo dessa digestão? Quebrar todos esses monossacarídeos que estão unidos, né? Então eu tenho polissacarídeo, eu vou quebrar para que ocorra o quê? A separação desses monossacarídeos. E quem que vai quebrar esse monossacarídeo vai ser uma enzima chamada amilase. Tá? Vai ser a amilase que vai iniciar a quebra desse carboidrato. Então, pessoal, quando eu falo da boca, você tem que lembrar o seguinte, eu já vi questões falando isso até de outros vestibulares. Onde se dá o início da digestão dos carboidratos? O início se dá na boca, beleza? O que vai acontecer, Cristiano, com a carne e com o queijo? A carne e o queijo, eles só estão sofrendo uma digestão mecânica, tá? O que é a digestão mecânica? A maceração desse alimento. Saindo da boca, nós vamos ver para onde esse alimento ele vai, tá? Deixa eu só ver um negócio aqui, que eu acho que eu... Ah, tá. Vou ter invertido o slide. Tira um print, pessoal, que eu vou precisar apagar isso daqui. Tá? Vou precisar apagar. Então, tira um print aí. Eu vou apagar aqui, já que o nosso espaço é pequeno. Vou deixar só escrito amido ali. Tá? E aí, o que vai acontecer com esse alimento, Cristiano? Quando a gente pensa em relação ao sistema digestório, esse alimento, após a passagem pela boca, ele vai seguir para o esôfago. Então, ele vai passar pela faringe, tá? Vou ter nasofaringe, orangofaringe, tá? E aí eu vou ter aqui o seguinte, pessoal. Observe que eu tenho aqui uma epiglote. A epiglote, ela vai deitar sobre a glote, impedindo com que esse alimento vá em direção à laringe, que faz parte do sistema respiratório, tá? Mas esse não é tema da nossa aula, então a gente não se preocupa aqui com ela por enquanto. Mas esse alimento, após sair da boca, ele vai ser levado pelo esôfago, tá? Que é um órgão muscular, tá? Musculatura lisa, porque a gente não controla o esôfago. Alguns autores, só para a gente aprofundar um pouco, alguns autores, eles trazem a definição que o esôfago, até a parte da porção superior, a musculatura ainda é esquelética, ou seja, eu consigo controlar. A partir da região média para baixo, a musculatura ela é lisa, então eu já não tenho mais o controle sobre essa musculatura. Tá, mas o que a gente precisa saber realmente aqui é que esse alimento pega o esôfago e aí esse alimento vai seguir em direção ao estômago. Ah, Cristiano, então eu tenho aqui o estômago, né? E aí o estômago, ele vai ter uma região chamada de cárdica, né, incisura cárdica, que é o quê? Essa região aqui é a região que vai estar se ligando com o esôfago. Então toma cuidado para não confundir cárdica com o miocárdio, tá? Então toma cuidado para não confundir isso. Essa região, a cárdia, ela vai estar se comunicando com o esôfago. Então o alimento entra no estômago e aí nós vamos ter as células do fundo produzindo o ácido clorídrico, tá? Então eu vou ter a produção de ácido clorídrico, que vai tornar o pH nesse interior ácido. Então o pH aqui vai ser de aproximadamente 2. Cristiano, mas por que o pH aqui dentro tem que se tornar ácido? Por conta do seguinte, aqui a gente vai ter uma enzima chamada pepsinogênio, tá? Pepsinogênio, produzida pelas células do estômago, tá? Essa enzima, quando ela é pepsinogênio, ela se encontra na sua maneira, na sua forma, inativa. Tá? Ela está inativa.
O pH baixo faz a ativação dessa enzima. E aí, quando ocorre a ativação dessa enzima, ela sofre modificações na sua configuração, saindo da forma de pepsinogênio, passando para a forma de pepsina. Tá? Passando para a forma de pepsina aí. Quando ela está na forma de pepsina, ela é a forma ativa. Tá? E a pepsina, ela vai fazer a quebra das proteínas que constituem a carne. Então, quando a gente fala da carne, você já sabe, deixa eu ver como que eu posso me organizar aqui para não ficar tão bagunçado para vocês. Quando eu falo em relação à carne, proteína, a gente já sabe que é formada por junção de aminoácidos, tá? Então a gente tem a junção dos aminoácidos através de ligações peptídicas, tá? Então nós vamos ter essa junção desses aminoácidos. E o que a pepsina vai fazer? Ela vai justamente quebrar essas ligações. Então ela vai quebrar, ela vai catalisar a reação de quebra dessas ligações, liberando esses aminoácidos, tá? Liberando esses aminoácidos. Por que isso, Cristiano? Esses aminoácidos, eles vão poder ser usados no anabolismo, tá, do organismo. Quando eu falo de anabolismo, lembre-se de anabolizantes. Uma pessoa que usa anabolizante, ela usa geralmente para quê? Para poder crescer, produzir massa muscular, né? Então esse é o objetivo do anabolizante. Então, quando você vê anabolismo, lembre-se do anabolizante. Quando eu falo do processo do catabolismo, eu estou falando desse processo de quebra desses compostos. Tá? Então, o catabolismo é o processo de quebra, enquanto o anabolismo é o processo de síntese, de construção da matéria. Beleza? O que vai acontecer? O que está ocorrendo aqui é o processo de catabolismo. Tá? Por que isso? Porque a partir do processo de catabolismo, esses aminoácidos que foram separados, né, toda essa proteína que foi quebrada, esses aminoácidos serão usados pelo organismo no processo de anabolismo. Como assim, Cristiano? A sua célula precisa produzir fibras musculares. Tá? Ela precisa produzir fibras musculares. E isso vai ser feito através do anabolismo. Só que para que o anabolismo ocorra, eu preciso de um substrato. Qual é esse substrato? Produto da digestão que ocorreu no organismo. Até aqui tudo bem? Então vamos seguir. Quando a gente fala em relação ao estômago, eu tenho que saber que aqui no estômago eu vou ter a digestão apenas das proteínas. Mas, Cristiano, o amido não começou a sofrer digestão na boca? Quando chega no estômago, essa digestão para? Sim, essa digestão para. Por quê? Quem faz a digestão do amido é a amilase. Tá? A amilase, quando ela chega aqui no estômago, ela encontra um pH tão baixo que ela se torna o quê? Inativa. Tá bom? E aí a gente tem que lembrar do processo de desnaturação de proteínas. Acho que aqui dá para vocês enxergarem. Então, lá. Deixa eu ver aqui onde eu vou colocar isso. Aqui, ó, vou colocar aqui, ó. Então, ó. No estômago, vou abreviar que senão não vai dar. No estômago ocorre desnaturação da amilase. Tá? Então ela para de fazer a digestão do amido. E quando a gente fala de desnaturação, só para vocês não ficarem perdidos,
Quando eu falo de desnaturação, o que é a desnaturação? Pensa que a proteína, ela para ser funcional, ela tem essa configuração, né? No formato aí helicoidal. Quando essa proteína é submetida a fatores como alteração do pH, temperatura, substâncias químicas, ela sofre o processo de desnaturação, que é o quê? A perda da sua configuração original. Então ela passa por esse formato aqui, por exemplo, formato linear. Nesse formato aqui, ela se torna o quê? Inativa. Porque para poder funcionar, ela precisa dessa configuração. Então aqui, quando ela perde o seu formato, ela passa para o formato linear, ela se torna uma proteína o quê? Inativa. Aqui é a forma ativa. Tá? Aqui é a forma inativa, aqui é a forma ativa. Então, o que causou a desnaturação da amilase? A diminuição do pH. Tá? O pH da boca é diferente do pH do estômago. O pH do estômago, ele é muito ácido. Tá bom? Ele é muito ácido. Beleza? Até aqui? Então, pessoal, vocês precisam prestar atenção o quê? Quando eu falo da digestão dos carboidratos, eu vou botar um B de boca. Acho que dá para escrever. Boca. Quando eu falo da digestão dos aminoácidos, eu vou escrever aqui estômago. Tá? E aí, até esse momento, você está observando o seguinte: nós ainda não falamos da digestão dos lipídios, das gorduras. Tá? E aí é que a gente tem que tomar um cuidado, porque a gente precisa saber muito bem onde vai ocorrer a digestão de cada uma dessas substâncias aí orgânicas, beleza? Então vamos seguir aqui. Dá um print aí que eu vou precisar apagar essa parte aqui, ó. Essa parte aqui eu quero deixar, isso aqui eu vou precisar apagar. Já pensou esse quadro aí? Lá na aulinha, na sala do Enem? Ia dar um samba legal, hein? Não é? Dá um print aí. Então vamos seguir aqui. Deixa eu passar isso daí e apagar algumas coisas. Então vamos lá. Vou precisar apagar aqui. Isso daqui eu quero deixar. Isso daqui eu vou precisar apagar. Ali eu quero deixar. Isso daqui acho que dá para deixar. Então vamos lá. Pessoal, quando a gente fala de sistema digestório, nós temos que lembrar de algumas glândulas. Glândulas essa como o fígado, tá? Então eu vou ter aqui o fígado e aqui eu tenho o pâncreas, que são glândulas anexas ao sistema digestório. E por que nós precisamos estudar essas glândulas, pessoal? Pelo seguinte fato: quando eu falo em relação ao fígado, ele vai produzir uma substância chamada bile. A bile, ela vai fazer a emulsificação das gorduras. Não entendi muito bem isso aí, não. Olha só. A bile, ela é produzida pelo fígado, armazenada na vesícula biliar. Então, a bile é produzida pelo fígado, ela é armazenada na vesícula biliar, tá? E a bile, ela tem por função causar a desnaturação ou a emulsificação das gorduras. Como assim, Cristiano? Explica isso um pouco melhor. Pessoal, quando você está lavando a sua louça, por exemplo, você tem um prato lá cheio de gordura. O que você faz para poder separar aquela gordura? Você joga detergente. Quando você joga detergente, aquela grande mancha de gordura, ela começa a se transformar em pequenas manchas. Por quê? O detergente causa a separação dessa grande gordura em pequenas moléculas de gordura. E por que isso é importante, Cristiano?
pelo seguinte fato. Eu vou ter aqui, observe aqui que eu tenho uma região do intestino delgado chamada de duodeno. Essa região aqui, ó, esses primeiros 30 centímetros aqui do intestino delgado, é a região que a gente vai chamar de duodeno. No duodeno, vão ocorrer alguns processos importantes. A vesícula biliar vai liberar a bile aqui no duodeno. O pâncreas vai produzir o suco pancreático, que será liberado aqui no duodeno, tá bom? Além de produzir uma substância, o pâncreas vai produzir uma substância básica que vai interagir com esse alimento e vai neutralizar toda a acidez desse alimento. Porque quando esse alimento ele sai do estômago, ele ainda traz um resquício de ácido clorídrico. Tá? Então eu preciso que ocorra a interação desse ácido com uma base para ocorrer o que? A neutralização dessa acidez. E quem vai ser responsável por neutralizar esse ácido é justamente o pâncreas. Tá? Então o pâncreas ele vai neutralizar esse ácido através da produção de uma substância, né, que tem caráter básico aí para ocorrer essas interações. Além de produzir, tá, a amilase pancreática, então eu vou ter aqui a produção da amilase pancreática, eu vou ter a produção tripsina, e eu vou ter a produção agora da lipase. Tá? Eu vou ter a produção da lipase. E aí a gente tem que ver aqui o seguinte. O duodeno é uma região muito importante. Por quê? É no duodeno que eu vou ter a retomada da digestão dos carboidratos, porque iniciou-se na boca. Eu vou ter uma outra enzima chamada tripsina, né? Tripsinogênio, que depois se transforma em tripsina, forma ativa, que vai fazer a digestão das proteínas. E agora eu tenho a lipase, que vai fazer a digestão de quê? Dos lipídios. Então, numa escala, a digestão das gorduras, ela tem início no duodeno. Tá? Então ela vai ter início no duodeno. Tá? Então a gente precisa ficar esperto em relação a onde ocorrem essas digestões aí. Lá no duodeno. Só que para a lipase poder atuar, para ela poder trabalhar, fazer essa digestão, a lipase ela não consegue trabalhar em cima dessa grande mancha de gordura. A enzima não consegue trabalhar em cima dessa mancha. O que a vesícula biliar faz? Libera a bile aqui no duodeno. Essa bile vai quebrar essa grande mancha de gordura em gorduras menores, permitindo a ação da lipase. Tá? Permitindo a ação da lipase em cima dessa gordura aí. Tá? E aí você tem a quebra liberando o quê? Glicerol, ácido graxo. Você lembra lá da estrutura da gordura do lipídio? Então está liberando o glicerol, ácido graxo, que serão absorvidos pelo intestino. Certo? Até aqui, tudo bem? Tranquilaço? Tá? Então, fígado, uma glândula anexa. Pâncreas, uma glândula anexa. Tá? Ambos têm uma função extremamente importante, porque no duodeno eles vão liberar o suco entérico, tá? Suco entérico, que vai apresentar essas enzimas aqui, além de liberar substância que vai neutralizar o pH vindo do alimento, né, que veio com uma acidez desse estômago, tá bom? E a vesícula vai permitir a digestão das gorduras. E aí algumas questãozinhas te perguntam o seguinte: se a pessoa tiver um problema na vesícula e perder essa vesícula, qual composto pode sofrer qual composto pode ser alterado durante o processo de digestão? O que pode ser alterado na digestão? Pessoal, se a vesícula biliar ela atua em cima das gorduras, permitindo com que a lipase possa trabalhar, o que vai ser alterado aqui? A digestão das gorduras.
Tá bom? Então a gente tem que tomar um determinado cuidado com esse tipo de questão aí. Foi, pessoal? Então vamos fazer o seguinte. Eu vou precisar apagar esse espaço aqui para falar sobre o pâncreas, porque a gente já tem que falar um pouco mais sobre o pâncreas antes de partirmos para o intestino delgado. Então tira um print aí para eu poder falar sobre o pâncreas aí, explicar um pouquinho sobre esse cara aí. Vamos lá. Pessoal, todo mundo aí já passou pelo aquele processo de falar assim: nossa, estou com uma fome de os 3 moradores de rua. Estou com muita fome. E aí você está naquele dia, né, que está um pouco quebrado, está sem dinheiro para comprar um alimento, tem que esperar chegar em casa. Quando você chega em casa, você vai comer e você já não come aquele pratão que você achou que você ia comer. Qual é a explicação para esse processo? O que está acontecendo? Você chega lá e fala, pô, pensei que... Mãe, enche meu prato que eu tô morrendo de fome. E aí você chega lá e não come aquilo tudo que você ia comer. Por quê? O pâncreas, ele tem uma importância além do que nós falamos aqui. Porque o pâncreas, ele vai produzir o glucagon nas suas células alfa e ele vai produzir a insulina nas suas células betas. Tá, Cristiano? Beleza. Explica aí para mim agora qual é a função do glucagon e da insulina. Vamos lá, pessoal. Quando você tem uma ingestão de carboidrato, o que vai acontecer? A insulina, ela é um hormônio, tá? Ela é um hormônio que vai se ligar a receptores de membrana. Deixa eu fazer um desenho melhor. Vou botar 2 receptores só aqui. Ela vai se ligar a receptores de membrana, tá? Então aqui eu tenho a AMB, aqui eu tenho receptores. Estranho isso. Aqui eu tenho receptores da AMB. O que vai acontecer? Quando há uma alta ingestão de carboidrato, né, você tem lá os monossacarídeos, um dos principais monossacarídeos que nós temos é a glicose, tá? Então, a insulina ela vai se ligar a esse receptor, permitindo a entrada da glicose. Permitindo a entrada da glicose na célula. Essa glicose você já sabe que ela vai seguir para respiração celular. Eu adoraria escrever aqui glicose, ciclo de Krebs, cadeia respiratória, mas eu não tenho espaço, tá? E aí a gente já teve essa aula aqui, então sabe que ela vai seguir para lá, né? Dessa glicose aqui, a gente vai ter a produção. Então nós vamos ter a produção a partir dessa glicose de CO2, produção de água, mais energia, tá? Estou quase chorando aqui pela falta de espaço. Mais a energia. Beleza? Então nós vimos aqui brevemente como que a insulina produzida nas células betas do pâncreas atua. E o glucagon, Cristiano? O glucagon, eu vou precisar apagar, mas vamos lá. O glucagon, ele vai atuar ativando o que a gente chama de
gliconeogênese, que é o que, Cristiano? Lembre-se o seguinte, o nosso fígado, nós, animais e fungos, armazenamos o glicogênio como produto de reserva. Quem faz esse armazenamento, Cristiano? Animais e fungos. Eles armazenam. No nosso caso, a gente armazena o glicogênio tanto no fígado quanto no músculo. Tá? Só que o músculo, ele é meio egoísta. Ele não gosta de fornecer esse glicogênio. Ele gosta de armazenar e armazenar com vontade. Já o fígado não. O fígado é aquele carinha que quando você precisa, né, precisa realizar a respiração celular para produzir energia, só que você não está tendo uma ingestão de carboidrato para produzir glicose, ele vai recorrer à sua reserva energética. E aí ele faz o quê? Ele não faz nada, ele fica só esperando o comando. Quando você não se alimenta, o pâncreas vai identificar isso, né? Você tem receptores e vai haver uma identificação dessa parte de digestão. Seu estômago vai começar a roncar, blá blá blá. E aí você vai ter as células alfa liberando glucagon na corrente sanguínea. Então você tem uma atividade, né? Você tem o pâncreas como uma glândula anexa, tanto ao sistema digestório quanto ao sistema endócrino, tá? Porque olha só, a liberação de glucagon e insulina. Nesse caso aqui, ele tem uma liberação exógena, tá? Uma liberação exógena. Adoraria entrar nesse assunto, mas não vai dar tempo aqui também. Mas ele tem uma liberação exógena de glucagon. Esse glucagon vai nas células do fígado e vai falar assim para o fígado, chega lá para as células hepáticas, está na hora da gente fazer a gliconeogênese. O que é isso, Cristiano? Pegar todo esse glicogênio aí que está armazenado e começar a quebrar e liberar na corrente sanguínea na forma de um monossacarídeo, chamado de glicose. Quando isso acontece, Gente, minha barriga está roncando aqui de fora, o glucagon daqui a pouco vai ser liberado. Quando isso daqui acontece, quando o glucagon ele é liberado, ativando a quebra desse glicogênio que está armazenado no fígado, é liberado para a corrente monossacarídeo, tá? É liberado o monossacarídeo, que é a glicose, que vai ser utilizado para a produção de energia. Aí você começa a ter uma sensação de alívio em relação à sua fome. Seu estômago vai roncar, e depois ele para de roncar. Por quê? O fígado já entrou em atividade graças ao pâncreas que liberou o glucagon, tá? Para você estar aí saciando a sua fome e produzindo, na verdade, não saciando a fome, mas que você possa produzir o quê? A energia que o seu corpo necessita para manter a homeostase. Foi, pessoal? Então vamos seguir aqui. Aqui eu tenho uma imagem. Eu vou ter que apagar, dá um print aí isso daí. Bagunça, né, gente? Perdona, né? Vamos lá. Vou precisar apagar. Printa aí. Acho que já posso apagar tudo aqui. Vamos essa parte aqui. Estou tentando deixar mais organizado possível, pessoal, com o espaço que eu tenho. Então você tem aqui o baço, faz parte lá do sistema circulatório, tá? A gente vai ter uma aula sobre isso depois. Tem o baço aí, pequenininho, acidentes, ele se ferra logo. O baço tem uma atividade na produção de eritrócitos, né? Só que depois ele perde um pouco dessa atividade, só que ele retoma depois se a pessoa tiver algum problema na medula óssea.
E é importante nós observarmos esse cara aqui depois em uma outra aula. Tá? E aí você tem aqui o duodeno, que são esses primeiros 30 centímetros do intestino delgado, tá? A vesícula biliar, a cauda, o corpo, a cabeça do pâncreas. Aí, tá? Então o pâncreas tem uma função, uma glândula anexa, e tem uma função endócrina aí. Já que, além de produzir o suco entérico, né? O suco entérico, na verdade, vai ser produzido pela parede das células do intestino delgado, né? Pela essa região do duodeno. Mas, além de produzir uma substância de neutralização do pH, né, da acidez que veio junto com esse alimento, ele tem uma função endócrina que é de produzir o glucagon e a insulina aí, em alguns momentos aí para você se manter vivo. E aqui agora, pessoal, a gente vai falar, na verdade, vamos nessa imagem aqui. Aqui, pessoal, vocês vão observar que nós vamos ter, após o pâncreas, fígado, vesícula biliar, duodeno, e depois a gente tem a porção jejuno íleo. O que seria isso, Cristiano? Essa porção aqui é a porção do intestino delgado, aonde vai ocorrer a absorção de tudo isso daqui que foi quebrado. Então, a absorção dos monossacarídeos, a absorção dos aminoácidos, a absorção do glicerol, dos ácidos graxos, que atuaram na quebra das gorduras. Então, aqui a gente vai ter essa absorção. Tá? Então, nós ainda vamos ter uma atividade enzimática no duodeno. Então, eu tenho aqui a porção mais próxima, tá? A porção mais próxima do duodeno, do intestino delgado, a gente chama de jejuno. A porção mais distal, que é distante, a gente chama de íleo, né? Jejuno íleo, é a porção mais distal, e é onde vai ocorrer uma grande atividade, tá? De absorção. E aí nós vamos ter o seguinte, para que ocorra a absorção, esse órgão vai apresentar estrutura na forma de microvilosidades. Por que isso, Cristiano? Essas microvilosidades, elas vão permitir com que esse órgão tenha um aumento de tamanho sem aumentar muito a sua superfície. E aí, por que isso daqui também é importante? Porque o alimento, o resto, né, na verdade, da digestão, vai passando por essas valas aqui, tá vendo? Quando ele passa por aqui, ele tem uma maior chance de ser absorvido. Existem alguns fatores que podem mudar essa microvelocidade, tornando toda essa estrutura no formato achatado. E aí, o que vai acontecer? O alimento vai passar por aqui muito rápido. E aí esse alimento passa muito rápido, não há tempo de ocorrer a absorção desse alimento, isso vai causar a famosa diarreia, tá? Onde a nossa preocupação em relação à diarreia é que a pessoa não vai ter uma absorção eficiente dos nutrientes que ela precisa para manter a sua homeostase, tá? Quando o intestino perde essas microvilosidades. Então, falamos a função do intestino delgado. Quando eu lembro de intestino delgado, eu tenho que lembrar o quê? A primeira porção dele é chamada de duodeno, é onde eu vou ter a liberação do suco entérico, tá bom? Que é produzido pelas próprias células que constituem a parede do duodeno, mais o suco pancreático, que também vai ter a presença de enzimas, e o pâncreas ele vai estar liberando ali o glucagon e a insulina, beleza? Então, não podemos esquecer isso daí, tá? Pessoal, minha língua está coçando para falar de diabetes. Eu ia falar depois, mas vamos falar logo. Vou escrever no modo português aqui. Então, quando eu tenho a diabetes melito, Cristiano, não é esse melito que se escreve, cadê o outro? Tá no português aqui, diabetes melito. O que vai acontecer, pessoal? Quando eu tenho diabetes, melito vem de doce, açúcar, tá? E quando eu falo diabetes, eu vou ter o quê? Uma urina. Dia vem de diurese, tá? Dia vem de diurese. O que é diurese? Urina, tá? O que vai acontecer? Quando eu tenho a diabetes mellitus do tipo 1, as células betas, então as células betas,
elas não produzem insulina. Então, essas células betas não produzem, vou botar só o P aqui, pessoal, vou ter que abreviar. Insulina. Está escrito insulina aqui, pode crer. Estou tossindo por causa do giz, né? É coronal. Não produz insulina. Se não produz insulina, o que vai acontecer com a glicose? Ela vai ter um aumento muito significativo, causando alterações em outros tecidos. Tá? E isso pode causar, por exemplo, cegueira, né? Má cicatrização. Tá? Então, aqui nesse caso, a diabetes mellitus do tipo 1, estou explicando de uma maneira muito reduzida para o nosso tempo, não apresenta insulina. Quando eu falo da diabetes mellitus do tipo 2, o que está acontecendo aqui, Cristiano? Essa pessoa, ela produz insulina, mas o problema está nos receptores de membrana. Por algum fator ou alguns fatores, essa pessoa não apresenta receptores ou apresenta receptores com defeitos que não reconhecem a insulina. Se não reconhece a insulina, qual é o tratamento aqui? A pessoa do diabetes do tipo 1, ela toma injeção de insulina, né? A insulina vai lá, se liga ao receptor, a glicose entra, a pessoa está de boa, fica de boaça. E a do tipo 2, gente, como que eu faço o tratamento disso daqui? A do tipo 2, a pessoa vai ter que tomar um remédio para diurese, para que ela venha urinar muito, para eliminar todo esse açúcar, tá, que está circulando aí na corrente sanguínea. Todo esse açúcar circulante, né, que está aí presente na corrente sanguínea. Então, gente, isso daqui é extremamente importante para o Enem, tá? Extremamente importante. Diabetes do tipo 1, não produz insulina. Diabetes do tipo 2, produz insulina, mas há defeitos nos receptores dessa insulina, que não deixa com que a glicose venha a ser absorvida, tá? Pela pessoa aí, pelo indivíduo aí, tá? Então, do tipo 2, eu joguei o pano aqui. E aí, pessoal, vamos falar agora, para a gente já começar a fechar essa aula, sobre o intestino grosso. Pessoal, aqui é o seguinte, observe aqui que eu tenho um apêndice. Para que serve o apêndice, Cristiano? Para inflamar. Tá? O apêndice serve só para inflamar. Ele é um órgão vestigial. Como assim, Cristiano? Quando eu pego indivíduos que se alimentam, por exemplo, de celulose, se alimentam do capim, eles têm um apêndice maior. Por quê? Esse apêndice aqui, ele vai armazenar bactérias que vão fazer a digestão da celulose, já que a gente não consegue fazer. Eu vou ter aqui o colo ascendente, que é o que está subindo, colo transverso, descendente, a região chamada de sigmoide e o reto. Qual é a função do intestino grosso, Cristiano? Quando eu falo do intestino grosso, a principal função dele é a absorção de água. Então esse carinha aqui vai absorver a água, tornando as fezes sólidas. Tá? Ele vai absorver a água, tornando essas fezes sólidas, para que você possa eliminar ali depois. Né? Pessoal, aqui é o seguinte, essas células, o intestino grosso, as fezes, de modo geral, elas têm que apresentar bastante muco, né? Para que a sua passagem possa ocorrer. Pessoas que têm prisão de ventre podem ser por alguns fatores, mas alguns, dentre esses fatores, nós podemos citar a baixa ingestão de água, tá? Baixa ingestão de água, e a baixa produção de muco, para tornar essas fezes mais fáceis de serem eliminadas, tá bom? Mais fáceis de serem eliminadas. Então aqui muito tranquilo, ele vai apresentar essa função de absorver a água e a formação das fezes. Tá? O que são as fezes, Cristiano? São aquele excesso que não foi absorvido pelo seu organismo. Tá? E aí, só para falar brevemente, que nosso tempo já está acabando, o intestino grosso ele é importante porque ele vai armazenar bactérias que vão produzir compostos que são importantes para a manutenção, né, de um indivíduo. Quando o intestino grosso sofre algum tipo de dano, por que é um risco maior dessa pessoa ter uma infecção generalizada? Devido ao número de bactérias que estão presentes aqui. Tá? Então, por conta disso. Vamos ver agora, vou passar para vocês
um videozinho. Não sei se vocês vão conseguir ver tudo. Vou apagar esse quadro, vou precisar apagar tudo. Vou passar um vídeo para vocês, bem curtinho. Pessoal, aqui nós temos o sistema digestório. Então, esse cara está comendo lá o que seria uma pizza. Aqui a gente vai ter um processo de digestão mecânica, tá? Que vai ser realizada pelo dente e pela língua, e a química, que foi pela amilase, que foi liberada. Está passando pelo esôfago. O esôfago é que vai ligar a abertura do sistema digestório até o estômago. Chegando no estômago, a gente tem o quê? Um pH ácido devido ao ácido clorídrico. E aqui a gente tem o início da digestão das proteínas. Tá? Pepsinogênio transformado em pepsina. Digestão das proteínas. Passou... Gente, passou rápido aqui. Calma aí. Ih, fiz besteira. Deixa eu ver aqui se eu consigo botar. Dá uma pausa aqui rapidinho. Quando ele passa aqui pelo estômago, vai cair no duodeno, né? Primeira porção do intestino delgado, duodeno. No duodeno tem uma liberação da bile pela vesícula biliar, suco entérico produzido pelas células da parede do duodeno, mais o suco pancreático, que vai ter o quê? Enzimas que vão estar atuando na digestão tanto das proteínas, dos carboidratos, dos lipídios, beleza? Mais produção de base. Para quê? Para que venha neutralizar todo o ácido que vem com esse alimento. Toma cuidado, porque a bile, já vi muitas questões cobrando isso, vestibulares, de um modo geral, e até em concurso público para a área da saúde, que a gente vai fazer, por exemplo, técnico de necrópsia, essas coisas. Então, a bile não tem função enzimática. Volto a falar, a bile não tem função enzimática. A bile funciona somente como detergente que vai quebrar isso daqui em pequenas gorduras para que a lipase possa atuar em cima dessas gorduras. Então a bile não é enzima, tá? Pelo amor de Deus, anota isso. Bile não tem função enzimática. Bile não é enzima. Tá? Bile não é um composto com enzimas ali. A bile ela funciona como um detergente emulsificante. Ela só vai separar essas gorduras. Ela não tem por função, né, quebrar as ligações existentes, por exemplo, liberando o glicerol e o ácido graxo. Não. Ela só vai pegar toda essa gordura, esse ácido, esse triglicerídeo, só vai separar. Tá? Ela não tem a ação enzimática. A ação enzimática seria se ela pegasse, por exemplo, esse fosfolipídio, tirasse essa região e separasse a cálculo, tá bom? Então não tem ação enzimática. Anota isso aí, pelo amor de Deus. Então o alimento passando lá, vai para o intestino delgado, jejum, o ilho, onde ocorre a maior absorção de proteínas, como exemplo. Aqui uma imagem ampliada. Ou seja, durante esse trajeto, todos esses nutrientes estão sendo absorvidos. Tá? Aí é o lúmen. Está passando. Aqui são as microvelocidades que eu falei com vocês. Tá? Olha aí, ó. Pronto. Chegou agora no intestino grosso.
Absorção. Vou voltar aqui, ó. Nossa, é difícil de voltar aqui para onde eu quero. Absorção de água. Manutenção, produção, né, de vitaminas. Por exemplo, vitaminas do complexo B. Nós precisamos dessas bactérias que vivem no intestino grosso para poder produzir. Produção de muco e formação das fezes. Show? Eliminação reto. Pessoal, abra a apostila de vocês na página 72. Página 72. Página 72. Que diz o seguinte. Olha só, página 72, que diz: para ser absorvido pelas células do intestino humano, os lipídios ingeridos precisam ser primeiramente emulsificados. Nessa etapa de digestão, torna-se necessário a ação dos ácidos biliares, visto que os lipídios apresentam uma natureza apolar e são insolúveis em água. Esses ácidos atuam no processo de modo a hidrolisar os lipídios. Pessoal, olha o capeta agindo aí, ó. Hidrolisar os lipídios não, porque a bile não tem ação enzimática. Agir como detergentes, exatamente. Eles vão emulsificar, tá? Eles vão separar toda essa gordura que está aglomerada, vai separar essas moléculas, tá? Permitindo com que a lipase possa atuar. Tornar os lipídios anfifílicos, pessoal, anfifílicos não é o que eu estou querendo aqui nesse momento. Promover a secreção da lipase, não. Estimular o trânsito intestinal dos lipídios, também não, tá? Então, não é aí o que a gente está esperando. Então, a nossa alternativa realmente é a letra B, tá? Letra B. Quando fala aqui, tornar os lipídios anfifílicos, isso é uma característica dos fosfolipídios na membrana. Por quê? Anfifílicos, lembra o quê? Anfíbios. Né? Então, eles têm uma natureza polar e apolar, que é exatamente o que a gente tem lá quando a gente fala do fosfolipídio. Por quê? Fosfolipídio a gente pode chamar de anfifílico, porque ele tem essa região polar, que é a cabeça, e essa região, que é a cauda, apolar. Esse A aqui vem de não. Ou você pode chamar isso daqui de hidrofílico, e a cauda de hidrofóbico. Fechou, pessoal? Tem mais duas questõezinhas ali para eu poder. Eu vou deixar para vocês responderem depois, tá? Tem mais duas questõezinhas do Enem. Eu vou deixar para depois porque vocês têm que almoçar, porque daqui a pouquinho tem tia Glei aí de novo. 1h30, tia Gleice volta para dar aula para vocês. Então, ó, corre para almoçar, esperamos vocês daqui a pouco. Beijo no coração.